Vamos lá um pouquinho. 19, 22, vamos aqui na palavra. Eu acho que já até preguei, né? Mas o Senhor disse a Ananias, Atos capítulo 9, versículo 15, na NVI, Renato, a versão que você colocou aqui, Atos 9, 15. Lê aqui, ó, que vocês vão pegar essa versão aqui, ó, Atos 9, 15. Ó, viu? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é escolhido de Deus, para levar a palavra dele a todos que precisam. Sabe de quem Deus estava falando para Ananias? De Paulo. Parabéns, eu não tenho um chocolate para dar aqui. De Paulo. Na verdade, nem era Paulo. Como é que era? Saulo. E quem era Saulo? Ah, qualquer nome que você colocar aí dá nele, não é? Ordinário. Olhava assim, você é crente? Fazia igual a rainha de copa, corta-lhe a cabeça! Saulo era assim. Saulo, ele perseguiu os cristãos. E ele perseguiu em nome de quem? Em nome de Deus. Achava que estava certo. Achava que estava certo. Aí a gente pensa, meu Deus, quando isso vai parar? Mas tinha uma igreja que, independente das perseguições e do que se levantava, ela estava firme na oração, na comunhão e na palavra. Na doutrina, palavra doutrina, não abria mão disso, e confiava no Senhor em todo instante. Estevão foi martirizado, apedrejado até a morte, com o consentimento de Paulo, que depois passou a chamar Paulo. Saulo permitiu tudo isso, e ele tinha uma convicção incrível. Ele era convincente, ele não era qualquer um, não, pé rapado, não. Era um homem de convicção. Nós vamos ler um outro texto aqui, você vai ver. E então Ananias, que estava questionando a Deus sobre isso aí, Deus fala para ele, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Irmãos, nós pensamos que somos cristãos e não podemos sofrer. Não podemos ser zombados, não podemos ser perseguidos. E somos por causa do amor de Deus. O jovem, quando ele fala que é virgem, o quê, Eric? Você ainda não foi na tia? Ai, que isso? Isso já passou, Jéssica. Que isso? Isso é tabu? Somos perseguidos, zombados. Eu estava namorando a Aura, noivo. Eu não tenho problema de falar isso, e não estou dizendo isso como troféu, tá, gente? Eu casei virgem. Acredito você ou não, mas eu casei virgem. Não é que eu não tive vontade de ter uma relação, não tive. Mas eu me propus diante do Senhor ser assim. E um dia, vindo da casa da Aura, uma mulher me parou, bonita, e mexeu comigo. E vem, vou, não vai, não vou, não vou. Ela virou seu fresco, seu viado.
E eu fui para casa arrasado, me sentindo como um desgraçado, como um Zé, um Mané, como diz por aí. Falei, puxa vida, eu não sou homem, não. Jovem, cabeça pirou. Mas o Senhor falou, não temas. Sabe, irmãos, ser cristão é viver um perigo cada dia. Porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda longe de nós e nem preocupando com o Ilu, porque o Ilu é muito forte. É isso? A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. E ele anda ao derredor, procurando o quê? Brecha. Procurando brecha. Então, quando a sua vida é atacada e você abre brecha na sua mente, ele começa a vir. Vem aquela questão do que tem. Não há problema fazer isso. Não há problema tomar uma cervejinha. Lá vem o pastor com a cerveja, vem mesmo. Desgraçada cerveja e cachaça e outras coisas mais. Quase matou meu irmão. Não tem problema dar um tapa numa maconha, não. Você viaja, vai viajando. Passagem certa para o inferno, como muitos estão indo. O que tem? Não deixe sua mente contaminar pelo que tem. Paulo, para a igreja dos Colossenses, está aqui, o livro de Colossenses. Pensai nas coisas que são da terra. Não é isso? Do alto. Do alto. Não é que você não vai pensar aqui, não vai trabalhar, não vai se cuidar, mas pensar nas coisas que são lá do alto. Então, quando alguém te ataca, e hoje o grande ataque do inimigo está na mente, te confundindo com doutrina, te confundindo com isso, o que é aquilo, questiona aquilo que você não encontrar na Bíblia ainda a resposta, espera em Deus, mas não abre mão da presença do Espírito Santo em sua vida de forma alguma. Não deixe isso acontecer. Eu já tive dúvidas na minha vida, mas jamais deixei ao Senhor por causa disso. Jamais. Saulo era religioso. E muitas pessoas são religiosas. E Deus não quer pessoas religiosas. Deus quer filhos. Deus quer filhos. Ele tanto quer filhos que João, no seu livro, no seu evangelho, fala que Deus enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna. Né? E lá João fala também que todos quantos receberam como filho de Deus. Não é? Então Paulo era religioso. E imagina se Estevão fosse como nós, vacilão, que qualquer coisa balança, qualquer coisa para de ter comunhão, de estar na igreja, congregando. Imagina. Ele preferiu a morte, mas não negar ao Senhor. E eles ficaram impressionados quando o Senhor, ele falou, Senhor, não lhes impute esse pecado, perdoa-lhes. Perdoa-lhes. Então, Saulo tinha sua mente cauterizada por uma religião. Se você fazer um estudo, você vai ver lá, né, dos fariseus. Ele era fariseu. A mente dele era cauterizada pelas coisas do farisaísmo. Eram tão radicais como algumas religiões hoje que procuram, matam, fazem, destroem. Mas Deus viu algo em Saulo.
É isso que é maravilhoso. Cadê Ismael? Ismael. Vem mais um pouquinho aqui, Ismael. Vem cá. Vem aqui na frente, Ismael, faz favor. Imagina que você está desfilando numa passarela, Ismael. Olha a elegância. Levanta a cabeça, Ismael. Você é filho de Deus como cantor. Levanta a cabeça, olha para um lado para o outro, igual deputado, vereador e tal. Não é? Olha só, vira agora. Olha aqui que coisa linda. Olha que careca linda. A Aparecida adora essa careca, beijar essa careca daqui, aqui. A gente pode beijar aqui. O resto é Aparecida. Eu falei com o pastor Cupertino ali, irmãos. Eu estou até emocionado. Um dia esse homem estava cheio de cachaça, brigando com a mulher, quase se separando, quase divorciado. Ele era um Saulo, mas Deus transformou ele em um Paulo. Olha só a elegância. Obrigado por me ajudar na mensagem. Né? Vai lá, levanta a cabeça alta. É filho de Deus. Aleluia. Aleluia. Olha a cadeira. Irmãos, isso é lindo demais. Quem de nós daria crédito, como humanamente falando, para uma pessoa lá embaixo, alcoólatra, caído no pecado, mas Deus enviou. E naquele dia que Saulo respirava a morte, no caminho de Damasco para matar muitos cristãos, quem apareceu para ele? Quem? Como não amar esse Cristo? Como não amar? Não é? E ele disse para Saulo o quê? Olha, ele estava perseguindo Jesus. Talvez enquanto nós estamos discutindo bobagem, besteira, mas a Bíblia não diz isso, eu posso fazer, mas eu não sei aquilo. Tudo aquilo que fere a santidade de Deus é pecado. Quando eu olho para uma irmã aqui na igreja e desejo ela sexualmente, é pecado. A Bíblia fala isso. Se eu tenho uma intenção, ou a mulher com o homem também, vice-versa. Se eu minto um para o outro, também eu estou pecando. Se eu engano, eu estou pecando. Se eu tiro proveito de uma situação, eu também estou pecando. É ou não é? Fabiano está com o telefone dele. E ele está precisando do dinheiro. Aí o telefone dele está precisando, está desesperado. Precisa de cuidar de alguma coisa de sua família. Aí o telefone dele é um iPhone, por exemplo, que é o mais caro, não é um dos mais caros. E vale R$2.000. Eu chego e falo, eu te dou 500, eu tenho. E ele precisa justamente de R$500. Isso é engano. Comprei na mão do cara ali por R$500 ali, valia 2.000. Isso o mundo faz. Então, estamos iguais a eles. Não é? Então, Saulo, ele pensava que agradava a Deus. Talvez pensamos que agradamos a Deus só para colocar o dízimo aqui na frente. Que agradamos a Deus só porque estamos dentro da igreja, viemos aqui. Mas quando sai lá fora, nós somos verdadeiros Saulos. Devoramos as pessoas de todas as formas possíveis em nossas vidas. Isso é o que o mundo faz sem Cristo. E então? Mas agora ele tem um encontro com Jesus.
Ananias, um profeta, Deus manda ele ali, cada um tem a sua função, Deus tem um propósito para cada vida, né? A gente vê Ananias aparecendo aqui nesse momento, e aí, né? Ele fala, eu mostrarei. E ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte, ver e seja cheio do Espírito Santo. Deus quer que ao invés de você ficar com a cabeça cheia de minhoca, a minha também, minhoca desse mundo, isso não tem problema, cheio do Espírito Santo. Quando nós estamos cheios, nada mais pode entrar, senão vomitamos. E tem muita gente que está vomitando o Espírito Santo, porque tem o Espírito na sua vida e começa a se encher com as coisas do mundo, aí vomita o Espírito. A palavra do Senhor diz que o Espírito de Deus não contenderá para sempre com o homem, ele não vai ficar todas as vezes te dizendo não. Então, olha só, vamos, como o nosso tempo é curto hoje, mas vamos numa coisa, mas eu quero que vocês pensem bem nessa mensagem. Isso vai ser muito importante para essa igreja, né, para tomarmos cada dia passos diferentes, caminhadas diferentes, crescermos em Cristo, e como Paulo diz, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Olha só, que bacana, vamos lá. Filipenses 3, do verso 1 ao 11, eu quero ler esses 11 versículos com você. Filipenses 3, do verso 1 ao 11. Vamos lá. Vamos junto? Por fim, meus irmãos. Estava falando do judeu. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Só um minutinho, volta. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Cuidado com a filosofia humana. Vamos lá. Ainda que, se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Vamos lá, agora. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediência à lei judaica. Para aí, volta. Ele era o quê? Membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era um cara que mergulhava com intensidade naquilo que fazia. Ele dava o seu máximo para Deus. E esse cara, desculpa usar a expressão, cara que é, né, peculiar, ele, Paulo, apóstolo Paulo, ele fala assim, não que eu tenha alcançado, mas prossigo para o alvo. Ele sabia, falou assim, não que eu seja perfeito, mas em Cristo eu me considero. Então ele sabia que em Cristo ele ia cada dia crescendo mais. Às vezes você fica julgando você por uma coisa e outra. Não é que você não vai falhar, não é que eu não falho, não. Quer ver? Deixa eu contar para vocês. Um dia, eu já estou chegando à conclusão que eu não posso pegar ônibus. Parece que sempre tem um capeta do outro lado me esperando lá na estação central lá. O ônibus estava saindo lá, o 82D, fui no dentista, e aí todo mundo entrou e tal, o ônibus estragou no lugar, nem saiu do lugar. Aí desceu todo mundo, aí foi para a plataforma do parador. E o velho foi lá para o parador. Aí o velho ficou perto assim, virou um outro mais ou menos velho, talvez 50 anos, por aí. Acho que ele é mais velho que eu, deve ser, porque ranziza.
Você não vai passar na minha frente, não. Eu fiquei calado. Falei, não vou deixar o Adão levantar. Eu te falei que você não vai passar na minha frente, não. Eu falei, pronto. Falei, meu senhor, estou te perguntando alguma coisa? Eu estou te perguntando alguma coisa. Me responde se eu estou te perguntando alguma coisa. Não. Então, entra aí, senta no seu lugar, que eu vou entrar depois de você. Mas o velho homem queria levantar. Isso não quer dizer que eu não sou pastor, que eu não sou crente. Entendeu, irmãos? Eu sou pessoa. A Bíblia diz irai-vos e não... Que eu fiquei irado, eu fiquei. Só não pequei. Quase que eu falei para ele assim, sou velho, mas funciona, hein? Olha lá. Na hora que eu falei com ele, para! Ele parou. Parou mesmo. Uma hora que aí, depois o irmão Delbando chegou, o irmão Delbando estava velho, mas mais fortinho, né? Aí ficou lá perto de mim, acho que ele ficou comigo. Falei, ixi, agora é 2. Não dá para encarar, não. Para de te reprimir, porque às vezes você falha. E você se sente indigno da presença de Deus. Para com isso. O Senhor sabe que nós somos imperfeitos. Mas Ele está trabalhando para a nossa perfeição. O apóstolo Paulo fala que nós seremos transformados de glória em glória. Amadurecimento espiritual tem a ver um pouco também com a maturidade material. Quando a gente é jovem, a gente é muito impetuoso. Quando a gente fica mais velho, a gente fica mais comedido. A gente ouve mais o Senhor. A verdade é essa. Não quer dizer que você não está preparado para Deus te usar. É Ele que nos transforma. É Ele que nos muda. Eu gosto muito do livro de Isaías, do início dele. Isaías se sentiu indigno. Ai de mim que estou perecendo, Senhor. Aí Deus falou com ele assim, você é sujo mesmo, você é imundo mesmo, você mesmo está reconhecendo essa imundícia, nojento. Só faltou o Senhor falar com ele assim, gentalha, gentalha, gentalha. Mas não falou. Eu tenho que levar a mensagem na linguagem das crianças, viu, irmãos? Assusta não. Com o que eu falo, não. Bom, Deus falou com ele, queria rejeitá-lo? Não. Ele foi, pegou uma brasa viva, que significava purificação, né? Deus não queimou a língua de Isaías, não, né? Uma brasa, e o anjo tocou na língua de Isaías. Ele se sentiu transformado, purificado. E o que ele disse? O Senhor falou para ele primeiro, a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías disse o quê? Envia-me a mim. Entendeu, irmãos? Entendeu? Está entendendo? Está aqui comigo? Está raciocinando comigo? Não é? Então, irmãos, vamos lá, continuando. Pode mudar. Nós vamos até o 11. Era o quê? Que perseguia a igreja. E quando a justiça cumpria a lei com todo rigor. Então ele era zeloso e rigoroso. Zeloso e rigoroso por causa da lei. Ele pensava que Deus queria matar aqueles cristãos. Deus queria mesmo. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas precioso aos olhos do Senhor a morte do seu santo. Deus quer aqueles que estão salvos mesmo. Transformados. Né? Vamos lá. Coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Jesus traz um novo sentido em nossa vida. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador? Levanta a sua mão depois das palmas. Você já recebeu Jesus? Ele está na sua vida? Então Ele tem que dar sentido para você. Tem dúvida? Pergunta a Ele. Ele dá sentido novo. Ele fala, agora eu estou enxergando com os olhos de Cristo.
Eu estou enxergando. Sabe, irmãos, isso é tão maravilhoso, que eu consigo ver isso hoje na minha vida, em parte, quando eu abri mão de coisas que eu reputava como preciosas para a minha vida material, social, crescimento social. Eu abri mão. Não é por causa de vocês, por causa do Evangelho de Cristo, por causa do reino, e eu faria tudo isso de novo, mas não me falta nada, absolutamente nada. Irmãos, Deus me levou à condição de muitos que eu conheci aqui no início, que tinha lá um barracãozinho para morar, e crescer, e hoje crescer, estamos todos no mesmo patamar. Hoje nós moramos em palácio, é ou não é, irmãos? Por causa de Cristo. Vamos lá. Sim, todas as outras coisas comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e a considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Para aí, Renato. Olha só o que ele fez. Está entendendo? Cresça na sua mente. Não deixa nada te dominar, não. Ele falou, menos que lixo. Menos que lixo. Para quê? Para ganhar a Cristo. O que tem que ocupar a nossa mente, o nosso coração, é Jesus. Enquanto você, nós não entendemos isso, outras coisas vai, eu preciso disso, eu tenho necessidade de um trago, eu tenho necessidade de fazer isso, eu tenho necessidade de fazer... Não! Cristo tem que ser tudo em nós. Este homem, apóstolo Paulo, que nós estamos lendo a carta dele, ele disse o quê? Já não vivo... mas Cristo, que maravilha, vamos lá. E nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça. Não conto mais com minha própria justiça. Isaías disse, que Deus falou através do profeta Isaías, que as nossas justiças são como trapo de imundícia. Não conto com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo Jesus, pois é com base na fé que Deus nos declara justo. Pela graça sois salvos. Isso não vem, mas vem não vem das obras. Maravilha de Deus. Né? Vamos lá. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando da sua morte. Olha, para aí, Renato, volta. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Ele decidiu. Ser cristão, irmãos, é viver em paz com Deus, com Cristo, é viver em paz com o seu irmão, mas é ter perseguição. Há pecados hoje que a gente nem pode falar muito porque é fobia. É isso, é aquilo. Mas aquilo que a Bíblia diz, e não há como mudar. Vamos lá para o último versículo. Para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dos mortos. Era a esperança dele. Está entendendo, igreja? Está entendendo? Está entendendo, igreja? Pensa nisso. Comece a mudar comportamento. Pare com essa frescura de que isso não tem importância. Não cai na pilha daqueles que são, mas não pertencem ao corpo de Cristo. Tem alguns que estão na igreja, mas não pertencem. Outros pertencem à igreja, mas não são. São dois trocadilhos, mas é o que é. Não entra na pilha. Faz uma escolha. Se nós queremos uma igreja que faz diferença nesse bairro, precisamos cortar
o pecado em nossas vidas. Os jovens precisam mudar suas mentes, mente suja, pedir perdão a Deus e reconciliar com Ele. Mudar completamente. Arrepender dos seus pecados. Você continua pecando porque você ainda não arrependeu, porque quem arrepende não fica pecando mais não. Mas tem gente que continua praticando o pecado porque não se arrepende. O pecado faz parte da vida dele. Paulo não queria isso mais. Aquilo que ele era radical antes se tornou radical agora, não condenando ninguém, não julgando ninguém, mas falando constantemente do amor de Cristo. Esse homem era tão tremendo que ele sentiu dor de parto. Deus deu ele um útero feminino da salvação. Ele falou assim: eu sinto dores de parto até que Cristo seja gerado em vós. É claro que ele imaginou a dor de parto, que nós nunca tivemos, né? Nem é, a dor de parto nem é igual quando a gente fica encalhado lá no banheiro. Não é. Não é verdade, Marlene? Você já ficou encalhado, né? Mas a dor de parto, né, Marlene? Estou falando da dor de parto. Dor de parto, né? Não é fácil. Não é fácil. Então, esse homem, eu li aí para vocês em Filipenses, para poder fazer a comparação lá em Atos dos Apóstolos. Faz uma escolha. Faz uma escolha. Faz uma escolha por Cristo. Tome uma decisão. Sabe? Eu muitas vezes na minha vida pequei, falhei. Mas eu comecei a decidir umas coisas e falei assim: Deus, eu não quero isso não. Tome uma posição. Ame mais o Senhor. E sabe como você vai vencer o pecado? Conhecendo a palavra de Deus. Vem para a escola bíblica de capacitação. Vem estudar. Outro dia, Caleb me estranhou lá em casa. Falei: você está indo para onde? Para a escola bíblica, vou. Uai, está mesmo? Estou. Falei: cadê a Bíblia? Cadê a caneta? Cadê um caderno? Você está indo lá só para ser ouvinte? Não teve argumento nem o que responder. Não teve. Falei com ele assim: meu filho, você tem um exemplo aqui na sua casa que é o seu avô. Você vê o seu avô lendo, escrevendo, orando. Passa a fazer isso. E eu sabia que a Bíblia está no celular, não tem nenhum problema, viu, irmão? Nenhum problema. A palavra é que faz diferença. Não é, muita gente é contra, mas não é o papel. A palavra mata, o Espírito vivifica, é o Espírito da palavra. Se você ler a Bíblia aqui no celular, é como você lê aqui, não tem problema nenhum não. O salmista falou assim: guardei a tua palavra debaixo do meu subaco para eu não pecar contra ti, não foi? Tem gente que a Bíblia dele é cheia de CC, mas a palavra não está no coração. Entendeu? Mas aí, jovem, faz isso. Arrepende do teu pecado. Volte totalmente para o Senhor. Vai conhecer a palavra de Deus. Para você não ser peão na mão das pessoas. As pessoas te perguntam uma coisa que você não sabe responder. Uma vez na vida, um metodista tripudiou em cima de mim. Tripudiou. Mas mesmo assim eu ainda dei uma resposta à altura para ele. Porque ele era um velho e ele teria que me respeitar. E eu respeitei, ele deveria me respeitar. Mas depois daquele dia, eu nunca, olha, isso tem 60 anos, ou mais. E eu não esqueci. Falei: nunca mais ninguém vai tripudiar de mim. Nunca mais. Mas conheça a palavra. Conheça o Deus dessa palavra. Conheça o Espírito Santo que está aí disponível para a sua, para a minha, para a nossa vida. E viva com Deus.